Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Convido você agora a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36, glória a Deus, ao versículo 50, que diz assim a Escritura Sagrada. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhes os pés e ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Louvado seja, irmãos, o nome de Jesus. Que coisa linda a gente acabou de ler. E que lição a gente tem profunda desse texto, não é? A grande lição aqui é a graça de Deus, que ainda não é compreendida pela maioria de nós. Pela maioria de nós.
nós que somos muito fariseus, nós todos, eu, você, perdoe-me, mas você que está ouvindo, infelizmente, tá? Temos muito desse farisaísmo dentro de nós. Mas muito mesmo, não é pouco não. Quando julgamos os outros piores que nós, vice-versa, nos julgamos melhores que os outros, não é? Louvado seja Deus. Porque a gente não entende a dimensão da graça, do incomensurável amor de Deus, do qual não temos como medir a sua largura, a sua altura, a sua profundidade, o seu comprimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tal amor de Deus, como disse João, um amor que excede o entendimento da gente. Louvado seja Deus. O amor verdadeiro, o imenso, incomensurável amor de Deus. O amor de Deus que teve a grande demonstração enviando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus provado pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós pecadores. E se a pessoa não entende que Jesus é Deus pessoalmente vindo, a expressão filho é por causa da criação do corpo, no qual Deus passou a habitar, conforme está escrito em Hebreus 10, corpo me preparaste. Pelo fato de sacrifício e oblação pelo pecado, Deus não querer. E o corpo veio para fazer conforme estava escrito, conforme a vontade, porque era necessário que houvesse derramamento de sangue imaculado, sangue puro, e que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Sangue que correspondesse ao valor da vida humana, então tem que ser um sangue de um ser humano, e não como o sangue de bode, de carneiro, de pomba e de tantos animais que eram ofertados no Velho Testamento. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui nós temos agora Jesus na casa de um fariseu que o rogou. O fariseu, a gente lê no versículo 40. O nome dele era Simão. E a gente percebe já que o nome Simão era um nome muito comum, né? Mas este era fariseu. E sentou-se à mesa, Jesus, na casa dele. Porque Jesus não tinha, como não tem, preconceito. Por isso que fariseus e doutores que rejeitavam o conselho de Deus por não serem batizados por João também tinham uma certa resistência à pessoa de Jesus, porque diziam que ele era comilão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e dos pecadores. Mas era também amigo de fariseus, que se aproximasse dele, não é? Jesus recebia sempre a todos.
fariseu pediu que Jesus entrasse na casa dele e Jesus foi. Sentou-se à mesa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E era costume reclinarem-se sobre divãs à mesa, com os pés para trás. Isso tornou fácil a mulher regar os pés de Jesus com lágrimas e ungí-lo. Mulher que era de uma má reputação. A referência em João, capítulo de número 8, versículo de número 11, dá a entender que foi a mulher que havia sido pega em ato de adultério. A mulher que abandonou a vida de prostituição, porque adulterar, prostituir-se, fornicar é tudo pecado lascivioso, né? E no relato de Lucas dá a entender que fora esta mulher que não tinha uma boa reputação, sabendo de Jesus ali na casa do fariseu, vai lá expressar sua gratidão a ele, pelo fato, inclusive, ter poupado ela de ter sido apedrejada. E ali ela, como expressão de gratidão ao Senhor, por trás de Jesus, exatamente pelo fato de estar reclinado com os pés para trás. Por isso que o versículo 38 diz: e estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava com os cabelos e beijava, e ungia-lhes com unguento. Louvado seja Deus, expressando gratidão a Jesus, sem maldade. A mulher estava ali quebrantada, estava ali se derramando na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E aquilo incomodou Simão, que em seu pensamento, versículo 39, falava consigo: se este fosse profeta, bem sabia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Como se ele não fosse pecador. Está aí a hipocrisia, está aí o farisaísmo, diga-se de passagem que era o fariseu era membro do partido. O fariseu era por ser membro de um partido, tá? Do partido dos fariseus, partido político. E o grande adjetivo, não em termos de qualidade, que isso não é qualidade, isso é hipócrita, isso é defeito, mas o adjetivo negativo do fariseu era a hipocrisia. Por isso que quando a pessoa quer chamar outro hipócrita, sendo eufemista, chama logo de fariseu, né? Fariseu, para não dizer diretamente assim, hipócrita, né? Aí suaviza, minimiza, usa um termo mais eufemista. Por causa disso, por se achar melhor que os outros, chamando a mulher de pecadora como se ele não fosse pecador.
Porque os fariseus tinham isso, de se acharem sãos, sendo doentes, de se acharem salvos, sendo perdidos. Quando Jesus disse que veio não para os sãos e sim para os doentes, Jesus estava se referindo aos fariseus, que se achavam sãos. Quando sabemos não havia e não há ninguém são, porque todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus. Aí você está me ouvindo e diz: pastor, mas eu me converti. Sim, mas deixasse de ser pecador? Pode não fazer o que essa mulher fazia, mas tem outros pecados, não é? Tem outros pecados. Por isso que quando, e tudo indica que era esta mulher, lá no capítulo 8 de João, quando Jesus disse, quem não tiver pecado, versículo 7 do capítulo 8 de João. Endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelo mais velho até o último. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Quando Jesus disse isso e eles absorvem a pergunta de Jesus, eles começam a sair, porque reconheciam que mesmo sem estar metido em adultério, em prostituição, em fornicação como aquela mulher, tinham seus pecados lá por palavras, pensamentos, obras e outros tipos de pecado. Como eu já disse aqui numa ministração anterior, não existe ninguém melhor do que ninguém. Isto não é apologia ao erro pessoal das pessoas, não. Mas isso é para que nós temos o sentimento do publicano que na parábola que Jesus menciona nesse livro de Lucas, batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Isto é para que tenhamos este sentimento de apelar para a graça de Deus, de apelar para a misericórdia de Deus, de apelar para a benignidade divina. É quando a Escritura diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. E ser pobre de espírito é isso. É reconhecer a pecaminosidade pessoal. É reconhecer a falibilidade pessoal. E diante disso, andar cabisbaixo. Andar cabisbaixo diante de Deus. Como está escrito em Tiago, reconhecer a nossa miséria, transformar o nosso riso em pranto, purificar a mão pecadora, purificar o coração, humilhar-se perante o Senhor. Ser pobre de espírito é isso. Ser humilde é isso. Em reconhecer a nossa falha, em reconhecer que também somos pecadores, que somos falhos, como está orientando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, de que se chegarmos a ser surpreendido em alguma ofensa, se alguma outra pessoa chegar a ser surpreendida em alguma ofensa, nós, ou vós, que sois espirituais, Paulo está dizendo aqui, Paulo está sendo eufemista, vocês que são tão espirituais, então, encaminhe o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Aquilo que Jesus também diz, porque a linguagem de Paulo não poderia ser
diferente da de Jesus, aquilo que Jesus diz em Lucas 17, verso 3. Olhai por vós. Olhai por vós. Do tipo assim, como é que tu gostaria de ser tratado se foste tu? Se fosse contigo? Se foste visto? Se foste tu quem tivesse caído, tropeçado, caído? Como é que tu gostaria de ser tratado? Hã? Gostaria que o teu pecado fosse espalhado no Face, no Zap, no YouTube, na congregação, na comunidade, na televisão? Tu gostaria que o teu erro, tua falha, teu pecado, tua safadeza fosse exposta assim? Alguém chegasse e pedir oração por ti em tom de fofoca, de caboetagem? Tu gostaria de que fizessem isso contigo? Então não faz. Então não faz com os outros. Então não age assim com os outros. Mas a gente não entende o que é isso. Na maioria de nós, a gente não entende o que é graça de Deus. Não é? Acusar o pecado dos outros é refresco. Não é? Apontar o pecado do outro é refresco. Cobrar santidade e perfeição do outro é refresco. Não é verdade? Então, o não ser pobre de espírito, o não ser humilde, é não cobrar-se de si mesmo como se cobra dos outros, por se achar melhor, por se achar mais. Aí Jesus diz, bem taxativo, eu não vim para gente assim. É quando lá em Tiago capítulo 4 a gente lê que Deus resiste aos soberbos. Ser soberbo é isso. Ser soberbo é isso. Não é? É cobrar mais dos outros e menos de si. É se achar melhor que os outros. Aí Simão não entendia nada disso. Aí Jesus teve que contar uma parábola de um homem que devia. O homem tinha 2 credores. Um devia 500, o outro devia 50. Aí o homem perdoou os 2. O que foi mais grato? O que devia mais, né? 50, amém. Glória a Deus pelo perdão de 50, mas outra ainda, a minha dívida era maior, a minha dívida era de 500. Aí, tome gratidão. Foi o caso desta mulher. Louvado seja Deus. Simão não, Simão achava que o fato de Jesus chegar lá, na casa dele, não é? Ele não era tão falho, ele não era tão pecador. Jesus entrou lá, na casa dele. Ele até disse que se Jesus fosse profeta, não é? Jesus, de maneira alguma, aceitaria aquilo que a mulher estava fazendo, não é? Mas como Jesus acolhe aquela mulher, aí ele se decepciona. A mulher que via Jesus mais do que o profeta. A mulher que via Jesus como Salvador, como o único que podia perdoá-la, purificar sua vida. Como de fato, se esta mulher é aquela do capítulo 8 de João, só Jesus que poderia ter agido com ela como agiu, que a lei mandava que ela fosse apedrejada até a morte.
Mas ali, ela sai e Jesus diz: vá em paz e não peques mais. Não é? Louvado seja Deus. Vá em paz. Voltando aqui a João, capítulo 8. Glória a Deus. Vá em paz e não peques mais. E disse, vamos ler aqui, João 8:11, e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Glória a Deus. Aí Jesus diz assim: eu cheguei na tua casa, e tu não fizeste nada disso por mim que essa mulher fez. Não me deste água para os pés, não me deste ósculo, que é beijo, não me ungiste. Essa mulher fez tudo isso. Essa mulher regou meus pés com as lágrimas, enxugou com os cabelos. Desde que entrou, não cessa de beijar meus pés. Beijar os pés era um sinal de humildade e de honra. Louvado seja Deus. Ela ungiu meus pés com unguento. Esse unguento valia 300 denários. Representava o ordenado de um dia de trabalho de um lavrador. Essa mulher derramou tudo isso nos pés de Jesus, em respeito, em honra, em consideração, em grande estima. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E agora essa mulher estava com isso, reconhecendo o perdão divino que Jesus lhe proporcionava, ou que lhe proporcionou, que agora ela traduz em amor. Louvado seja Deus. Ela agora estava manifestando amor a Jesus. Claro, foi pela fé, como Jesus diz, que ela foi salva. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Mas ela agora estava expressando amor para com ele, em fazer tudo aquilo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E ficavam sem entender. Até não entenderam que os que estavam à mesa chegaram ao ponto de perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Porque viam naquela mulher a transformação, viam naquela mulher a mudança. Do contrário, ela estava morta. Do contrário, ela tinha sido apedrejada. Mas viram-na, vivinha ali, expressando gratidão, honra e amor a Jesus. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Isto é uma chamada a uma maior dedicação da nossa parte a Jesus, não pelo que ele pode fazer por nós, mas pelo que ele já fez. Quem entende que Jesus lhe tirou do charco de lodo, quem entende que Jesus quebrou o laço do passarinheiro em sua vida, quem entende que Jesus o livrou do abismo para onde se caminhava a passos largos, quem entende
que Jesus transformou seu ser, quem entende que Jesus lhe deu vida eterna, procura ser mais dedicado, procura honrar mais a Jesus, procura amar mais a Jesus, procura fazer mais por Jesus, procura se dedicar mais a Jesus. Quem entende tudo isso? Não em função dele fazer, mas sim em função do que ele fez. Louvado seja Deus. Essa é a grande mensagem desse texto e desta parábola que a gente acabou de ler também, dentro desse registro de Lucas, final aí, capítulo 7. Então, você que entende que Jesus lhe fez esse grande benefício de perdoar-lhe os pecados, de escrever-lhe o nome no livro da vida, de ter quebrado o laço do passarinheiro contra a tua vida, de ter, te resgatado das trevas. Você que entende isso, honre mais a Jesus, dedique-se mais a Jesus, ame mais a Jesus. Louvado seja Deus, por entender que Ele merece, por entender, aleluia, que Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.